Após o terrível assassinato de um de seus funcionários, o gerente sênior da loja local de Glenville, a Costco, Evan decide entrar em ação, formando uma patrulha de bairro composta pelos residentes do bairro. Eles formam um grupo de vigilância de bairro como uma forma de sair de suas rotinas familiares do dia a dia. Mas quando eles acidentalmente descobrem que sua cidade foi invadida por alienígenas, se passando por humanos comuns, eles não têm escolha a não ser salvar sua vizinhança e o mundo do extermínio total. Fala galera, hoje no Pipoquem iremos acompanhar Patrulha do Bairro ou simplesmente The Watch, de 2012. Pessoal, nós estamos iniciando esse canal, então vamos dar aquela força para o canal. E se inscreva e caprichemos no like para me fortalecer, e agora vamos lá. O filme começa na cidade de Glenville, estado de Ohio, onde Evan Trautwig mostra ser um participante ativo na comunidade e gerente sênior da loja local da Costco. Sua rotina é interrompida quando o agente de segurança noturno da loja é assassinado de uma forma misteriosa. E não só isso, o possível assassino arranca toda a pele da vítima. A polícia local não tem pistas e não mostra interesse em investigar mais. Evan, determinado a encontrar o assassino e levá-lo à justiça, decide formar uma patrulha de bairro. Ele vai ao campo onde decorria uma partida de futebol americano, suborna o pessoal das comunicações para ele dar um discurso no intervalo do jogo. No entanto, o povo lá não quis participar nessa loucura, porém ele só consegue recrutar Bob, um trabalhador da construção civil e pai superprotetor, Franklin, um aluno que abandonou o ensino médio e sonha em ser policial, mas foi reprovado nos testes de escrita, física e de saúde mental, e já Marcus, um divorciado recente. Os membros da patrulha do bairro usam o grupo como desculpa para beber e se divertir, que levou Evan a ficar muito aborrecido com aquela atitude. Depois de estarem prontos, eles foram à loja, alegando que o criminoso sempre volta à cena do crime. Mas lá eles acabam bebendo e recebendo uma multa por beber no carro e colocar panfletos na cidade sem uma licença. Quando eles dirigiam em patrulha, eles acidentalmente bateram em algo. Eles descobrem um líquido viscoso esverdeado e uma estranha esfera metálica, que eles levaram para um local isolado e descobriam que a esfera atua como uma arma altamente destrutiva. Eles usam de forma irresponsável assando uma vaca ao lado, explodindo um trator e outras coisas que encontravam. Quando levam a esfera para o esconderijo, eles deduzem que é de origem alienígena ou da Força Militar Americana. Enquanto isso, vários outros habitantes da cidade são misteriosamente mortos. A patrulha do bairro responde a uma chamada de emergência de um dos moradores e eles encontram um alienígena. Na casa de um morador, o Evan tenta ser carinhoso com o monstro dando um chiclete. Mas o monstro revela que estava devorando o residente naquele arbusto. De repente o alienígena os ataca. Evan, aparentemente, o mata com um boneco de jardim. De seguida o grupo retorna com a criatura para a casa de Bob. Eles brincam com o corpo, tiram selfies, dançam e fazem muitas loucuras com o cadáver. Para a infelicidade deles, a criatura recupera a consciência, dá umas bofetadas ao grupo e consegue fugir, roubando até a esfera metálica e avisando que os alienígenas já se infiltraram na cidade. A patrulha do bairro chegaram na conclusão que os alienígenas estão roubando a pele de suas vítimas e se disfarçando de humanos, então qualquer um em Glenville pode ser um alienígena, e não confia em ninguém. Qualquer pessoa na cidade eles desconfiavam. Numa conversa com o Bob, Eva admite que tem evitado sua esposa Abby. Porque ele é infértil, ele fala que se revelar isso a ela, pode levá-la a ir embora. Porém o Bob disse que é macaquice o ele está a fazer. Ela se casou com ele não por causa do pau, mas por causa do amor. De seguida Evan suspeita que um de seus vizinhos seja um alienígena, devido ao seu jeito estranho e rígido de falar, e porque parece estar sempre observando. O Evan recebe um convite de seu vizinho sinistro, afirmando que receberá outros convidados. A patrulha entra em ação com sua pista, vão à casa do suspeito. Enquanto vigia a casa do vizinho, Bob descobre que Chelsea está em uma festa sem supervisão, com Jason, um namorado que o Bob não gosta, e que também Bob e sua filha não têm boa relação. Logo em seguida, Bob desobedece às ordens de Evan e corre para a festa com Franklin. Lá na festa, Jason tenta forçar a garota a fazer aquelas coisas.
Porém Bob chega a tempo e impede Jason de agredir a sua filha Chelsea, mas Jason, irritado, bate nele e até Franklin intervir. Lá na casa do suspeito, Evan e Jamarcus investigam o estranho vizinho sozinho. De repente o vizinho lhes encontra em flagrante, lhes convida para entrar dentro da casa, aterrorizando eles e lhes deixando sem esperança de vida. Porém eles acabam descobrindo que ele, apenas, organiza sujeiras em seu porão. Evan acaba saindo de lá, porém o Jamarcus acaba ficando a desfrutar das garotas. Quando Bob retorna, ele e Evan discutem sobre ele colocar sua filha acima da patrulha do bairro. Bob é demitido da patrulha do bairro, após falar que Evan não tem amigos porque tenta controlar tudo. Evan vai para casa e admite sua infertilidade para Abby, que aceita a notícia e fala que eles vão resolver as coisas. Evan então recebe uma ligação urgente de Jamarcus, afirmando que tem uma coisa importante para contar ao time. Todos reunidos, ele confessa ser um dos alienígenas, mas decidiu ficar do lado da humanidade depois de experimentar a cultura humana e das delícias experimentadas lá no porão. Ele avisa o grupo que os alienígenas estão construindo um transmissor embaixo da loja da Costco, que chamará sua frota para invadir e destruir a Terra. A turma fica chocado com o engano que ele fez, e mandam ele embora. De seguida, eles vão à casa de Franklin, que revela um estoque com armas diversas. Todos pegam suas armas. O Bob, Franklin, Evan e Abby se prepararam para a grande batalha. A caminho de lá, eles alertam a polícia, só que eles não dão crédito ao pedido deles. Porém o Franklin pega o telefone e diz que o Evan está levando eles para os finalizar na loja. Chegando lá, eles se infiltram na Costco para destruir o transmissor. Primeiramente eles encontraram um alienígena, que quando queriam atirar, 2 policiais chegam querendo prender o Evan devido à denúncia. Só que eles acabam se distraindo e o alienígena escapa. Eles tentam explicar aos policiais sobre isso, mas eles não acreditam, até que um policial é finalizado pelo monstro, o que aterroriza o outro policial. De seguida eles lutam contra o alienígena, e o conseguem derrotar. Entrando no porão da loja, Bob encontra Jason, que revela que também é um alienígena, e eles entram numa luta de gato e rato. Evan e Franklin tentam desligar o transmissor, mas são cercados por alienígenas. Eles tentam disparar para os monstros, porém eles se mostram indestrutíveis. No momento de vida ou morte, Jamarcus chega e resgata seus amigos, revelando que o cérebro dos alienígenas está em suas bolas. Bob, em apuros, tem essa informação. De seguida ele finaliza Jason arrancando suas bolas. Evan descobre que o transmissor está sendo ativado por uma esfera de metal, aquela que eles tinham apanhado. Eles a removem, tornando a máquina inoperável. De repente, mais alienígenas chegam, forçando o grupo a fugir. Eles conseguem sair do edifício, e usam a esfera para destruir o edifício Costco, finalizando assim todos os alienígenas dentro. No final, Evan e Abby reacendem seu relacionamento e adotam uma filha. Bob caminha até Chelsea. Ela beija seu novo namorado, que estava horrorizado com a história de como Bob arrancou as bolas de Jason, o ex-namorado da Chelsea. Eventualmente, Franklin é aceito no departamento de polícia de Glenville. E Jamarcus continua a participar das festas secretas do porão. O grupo permanece vigilante e continua protegendo Glenville de criminosos e alienígenas. O que achou do filme? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, deixe um comentário sobre o que achou do filme e ative o sininho das notificações para não perder as próximas histórias no Pipoque. Até o próximo vídeo.